Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Vida e Sexo, e tem por título Casamento. Pergunta 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime da vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado a um esposo uma esposa, um companheiro uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, uma vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por muitas vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma a outra sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito e inclinadas que ainda são, ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que se não façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para o tema do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, seja elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Há quem diga que a instituição do casamento hoje é uma instituição que ou falida ou que está falindo. Mas Emmanuel começa hoje mostrando que o Livro dos Espíritos, né, aponta para a gente que é um progresso na marcha da humanidade. E é claro que quando se fala em casamento, também se fala hoje em união estável, um recurso que a lei ela criou para poder, principalmente, garantir a divisão patrimonial no momento do desenlace, no momento da separação do casal. Mas, como diz o Emmanuel aqui no texto, né, a gente hoje na Terra, a gente já até encontra, ele fala aqui para a gente, né, que na Terra do futuro as ligações afetivas obedecerão ao idêntico princípio, mas por antecipação milhões de criaturas aqui já desfrutam nessa encarnação mesmo de uniões ideais. Mas logo em seguida ele fala, acontece, no entanto, que milhões de almas ainda são detidas na evolução primária e jazem no planeta arraigado a débitos escabrosos. E o que ele está querendo dizer com a gente? Ele está querendo dizer que, como os espíritos estão sempre repetindo, né, já passamos da infância, nós estamos na adolescência, aquela fase que ainda dá muito trabalho do espírito, infância do espírito, nós estamos na adolescência. Estamos agora começando a acordar para a fase adulta do espírito. E nessa fase adulta do espírito vai ser normal daqui para frente que a nossa preocupação seja com o sentimento, com a valorização dessa instituição chamada casamento, com a fidelidade, mas não a fidelidade imposta, a fidelidade natural, que venha do coração mesmo, que venha da afeição entre os dois seres. E
A gente já até teve a oportunidade de ver outros autores falando do tema e dizendo que a grande maioria dos casamentos aqui na Terra são casamentos expiatórios e classificam como é que são os casamentos. E quando vai falar de casamento ideal, realmente casamento ideal aqui na Terra é muito raro, muito raro. E a gente já chegou a observar alguns casais que não é que eles deixam de ter problemas, eles têm o seu problema, mas para poder ter menos problemas, um dos dois cônjuges se submeteu muito ao outro. Porque o egoísmo, a vaidade e o orgulho aqui na Terra ainda são muito grandes. Mas ele vem trazendo para a gente que muitos dos casamentos, na verdade, eles têm raízes, princípios kármicos, e que trazem sim essa classificação de expiatório para a gente, porque acaba sendo o momento da gente sentir as consequências das violações à lei de Deus e educativo para que a gente daqui para frente também não promova mais sofrimento nas pessoas. Mas quando começa a falar do tema, ele vem falar principalmente, mais uma vez, sobre a responsabilidade da comunhão sexual, porque ele vem falar que o casamento, em primeiro lugar, vai gerar vivência e assistência mútua, e vai dar para o esposo, uma esposa, companheiro, companheira, enfim, o nome que a gente quiser dar, e também até nos relacionamentos homoafetivos, mas vai dar a dois seres a oportunidade de viverem juntos, e ele vem falar para a gente que é imperioso que essa ligação se baseie na responsabilidade recíproca, uma vez que na comunhão sexual o ser humano se entrega a outro ser humano. E a gente vem de uma geração que, mais uma vez, a gente vai bater nessa mesma tecla. Todas as informações que a gente teve são contrárias, parece que contrárias a isso que a gente está falando aqui, informações que vieram da mídia, que vieram dos filmes lá dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Por quê? Porque a gente vem de uma fase de uma castração muito grande em cima, principalmente da figura da mulher, emancipação de direitos da mulher, e a mulher deixando de ser, aos poucos, ainda tem muita coisa para ser feita, mas deixando de ficar submetida ao jugo do homem, que na verdade são todos espíritos, né? A gente sabe que a gente, pelo fato de não ter sexo e espírito, a gente foi tirando como homem, daqui a pouco reencarnou como mulher para sentir a tirania de outro também, e aos pouquinhos, a gente, através da lei de causa e efeito, está conseguindo chegar nesse equilíbrio aí de direitos iguais. Mas a verdade é que a gente sofreu um momento de castração durante muito tempo em cima da mulher. O homem podia fazer tudo e a mulher não. Para a mulher até vergonhoso se desquitar, a gente vai falar depois sobre isso em outras lições, quando na época existia o casamento só podia ser realizado uma vez, era a lei do desquite, não existiu o divórcio ainda. E aí o que acontece? A gente começou a ter essa liberdade que, no primeiro momento, isso parece que é comum na história de pedagogia do homem. Dá liberdade e essa liberdade é confundida com libertinagem, até chegar ao ponto de equilíbrio. Chegaremos ao ponto de equilíbrio, chegaremos ao ponto em que os filmes, novelas, conteúdos da internet vão estar impulsionando a gente para a vida com responsabilidade. Ela já vem acontecendo muito isso. Eu recebi ontem, por exemplo, uma postagem, né, já em referência ao Dia dos Pais que está próximo. O Dia dos Pais está chegando. Coloque o pai do seu filho na justiça. É uma ironia, uma piada que essa propaganda fez com relação aos pais que não honram o compromisso da responsabilidade com seus filhos. Quer dizer, então a gente está tendo sim uma geração que está começando já a despertar para chamar atenção para a responsabilidade e para a orientação correta nesse campo, sem ficar estimulando vários relacionamentos e vários compromissos kármicos para o futuro. Mas é forçoso a gente realmente reconhecer que aqui na Terra a instituição do casamento ainda é uma instituição eivada de muitos desafios e de muita reforma de conceitos, principalmente no que diz respeito à responsabilidade, ao respeito e à comunhão sexual. Ainda tem muita coisa para a gente discutir daqui para frente, e daqui para frente vai ser melhor, sim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.